que é que você está fazendo quando está todo mundo dormindo? Só que aí, olha só o perigo da comparação, né? Essa semana eu fiz um post no story e ali mostrava alguns horários, né? Horários que eu tô começando a seguir, que eu comecei mais precisamente essa semana por conta de um projeto novo. E aí, logo uma amiga muito querida veio conversar comigo e ela perguntou assim: nossa, Dani, você está acordando nesse horário? Essa é a sua rotina de manhã? E logo, como ela é mãe de criança pequena, eu senti o cheiro da comparação. E aí eu tomei muito cuidado para o que eu ia falar com ela naquela conversa. Então eu disse sim, né? Eu estou num novo projeto, sempre que eu tenho que estudar algo, eu preciso acordar cedo, porque é o horário que eu consigo fazer. Se eu deixar para fazer algo onde eu preciso de concentração depois que os meus filhos acordam, talvez eu não consiga desempenhar tão bem quanto quando eu estou ali no silêncio, sozinha, né, sem me preocupar com eles. Então eu prefiro acordar mais cedo e fazer enquanto eles estão dormindo. Só que olha só o perigo da comparação, né? Eu, tecnicamente, não trabalho fora de casa em período integral. Eu tenho alguns trabalhos, mas a maioria deles é na minha própria casa, no meu próprio lar. E o que eu faço fora não ocupa tanto do meu tempo. Essa minha amiga não, essa minha amiga, ela é uma líder numa empresa muito grande, ela trabalha 8 horas por dia, às vezes até mais, né? Também tem criança pequena assim como eu. Então, o peso de uma rotina, o peso de uma carga horária entre o dela e o meu são diferentes. Então, olha que não dá para comparar, né? Então, eu já me preocupei assim de deixar para ela uma tranquilidade sobre isso. Outra coisa, vai fazer 1 ano que eu desmamei o meu filho, o mais novo. Então, ele já consegue dormir uma noite inteira, não todas as noites, né? Mas é muito mais comum uma noite que ele dorme inteira do que uma noite que ele acorda e precisa, né, de um aconchego, de um colo, alguma coisa assim. Então, assim, não dá pra comparar, gente. Algum tempo atrás, há, sei lá, 10 meses atrás, eu não enfrentava esse desafio de acordar tão cedo, acordar antes das 6, para poder fazer nenhum projeto, porque eu sabia que se eu acordasse antes das 6, eu ia ficar muito cansada durante o dia. Hoje eu consigo. Em maio mesmo, acho que foi de fevereiro até maio, eu precisava terminar um plano de leitura, que era para eu ter terminado no ano de 2025, mas eu não tinha terminado, e tá tudo bem, não vou me culpar por causa disso. E aí eu terminei ele entre fevereiro e maio. E como que eu terminei? Eu tive que acordar às 5 da manhã para poder ler, fazer a leitura, fazer esse compromisso ali, antes dos meus filhos estarem acordados. Depois que encerrou isso, eu dei uma pausa, né, dei um tempo, e agora eu estou entrando num novo projeto, então novamente. Só que agora eu preciso acordar 4h30, um pouquinho mais cedo, né? Então está sendo um pouquinho mais sacrificante. Mas é assim todos os dias? É perfeito todos os dias? Eu acordo com disposição, com vontade de ir lá e fazer, sem o sono, né? Sem aquela vontade de ficar um pouquinho mais na cama? Não, não é assim. Mas uma coisa que fez a diferença para que eu me motivasse para querer fazer, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando eu estava cansada, mesmo quando eu queria ficar um pouquinho mais na cama, teve algo que eu tive que colocar na minha mente, mentalizar aquilo sempre para eu poder conseguir cumprir com o objetivo, cumprir com o combinado que eu fiz comigo mesma, que é o seguinte: eu estava fazendo uma mentoria e eu expliquei isso para minha amiga. Estou fazendo uma mentoria e teve um dia que veio uma pergunta da seguinte forma: o que é que você está fazendo quando está todo mundo dormindo? A resposta para essa pergunta vai diferenciar se você está realmente empenhado em realizar os seus sonhos, em fazer aquilo que você realmente fala que quer fazer, né? Então, e eu parei e me perguntei: o que eu faço quando está todo mundo dormindo, né? Qual é o momento do meu dia onde eu me dedico a fazer aquilo que eu preciso fazer para alcançar os meus objetivos? Então, com base nessa pergunta e na resposta que eu dei para ela, na minha vida, na minha rotina, se encaixa acordar mais cedo, acordar antes dos meus filhos para fazer o que eu preciso fazer. E assim eu vou alcançar os meus objetivos. Isso funciona na minha vida hoje. Mas e você, mamãe, na sua vida? Como é que vai funcionar nos próximos meses, nos próximos dias, nas próximas semanas? O que é que você pode encaixar na sua rotina para alcançar um objetivo? Essa é a grande pergunta que você tem que fazer. Essa é a mudança de chave que talvez as mamães tenham que fazer na vida. E não comparar a vida delas com a vida de outra mamãe. Fica essa dica para vocês.